aí, amiguinho, tudo bem com você? Você sabe como o mundo foi criado? Você sabe quem foi que criou o mundo? Sabe, nas escolas, universidades e livros é ensinado várias teorias de como o mundo foi criado. Mas hoje eu vim te contar a verdade. Eu vim contar para vocês como o mundo foi criado. E sabe por que eu sei? Porque eu aprendi na palavra de Deus. A Bíblia é 100% verdade. Tudo que está escrito nela é verdade, porque quem falou as coisas que estão escritas aqui foi Deus. E Deus é perfeito, é santo, Ele nunca mente. Então hoje você vai descobrir quem foi que criou o mundo, porque eu vou te contar, pois está escrito aqui na Bíblia. Vamos lá? Bom, sabe quem foi que criou o mundo? Foi Deus! Isso mesmo! Quem criou o mundo foi Deus. E eu sei disso porque está escrito aqui. Em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então foi Deus que criou. Foi assim. A Bíblia nos diz que no princípio tudo era sem forma, era vazio, só existia trevas. Olha como o mundo era. Trevas significa escuridão. E era assim o mundo, vazio, sem forma e só escuro. Mas aí Deus veio e disse assim: haja luz, e a luz apareceu. Nossa, como nosso Deus é poderoso! Com apenas a sua palavra, o mundo foi existindo. Ele falava e acontecia. Então Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Aí Deus separou a luz das trevas, a luz da escuridão. E Ele deu o nome para a luz de dia, e para a escuridão Ele deu o nome de noite. Então esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus disse assim: haja um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus separou as águas que ficavam embaixo e as águas que ficavam em cima. E para o firmamento Deus deu o nome de céu. Então Deus criou o céu e as nuvens. Como é lindo o céu, né? Você gosta de ficar olhando para o céu? Eu amo. Muitas vezes eu me acalmo só de ficar um tempo olhando para o céu e para as nuvens. E quando eu era pequena, até hoje, eu sempre gostei de uma brincadeira que era ficar olhando para as nuvens e tentando adivinhar o que elas pareciam. Porque às vezes o formato das nuvens faz a gente lembrar de alguns objetos, formas, até animais, não é mesmo? Se você nunca brincou disso, faça isso. Convide alguém, algum amiguinho, alguém da sua família. Vocês podem observar o céu pela janela ou até mesmo coloquem um lençol no chão, deitem no chão e fiquem observando o céu, as nuvens, e aí vão falando um para o outro o que você está enxergando através das nuvens. É muito legal. Então esse foi o segundo dia. No terceiro dia, Deus disse assim: ajunte-se num lugar as águas e que apareça a terra seca. E aí, essa junção das águas aí, Deus deu o nome para ela de mar. E para a parte seca, Deus deu o nome de terra. Aí, Deus disse assim: produza a terra árvores, sementes, árvores que deem frutos, flores. Ai, que lindo, não é mesmo?
Eu amo as árvores, as flores, como elas são bonitas, né? Deus é muito criativo, porque cada flor é de um jeitinho, é de uma cor, como são lindas. E as frutas? Você gosta de frutas? Eu amo. Cada fruta gostosa, saborosa, não é mesmo? Então, Deus criou tudo isso no terceiro dia. Aí no quarto dia, Deus disse assim, que haja luminares no céu. E aí ele criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E criou também as estrelinhas. Como são lindas estrelas, não é mesmo? No quinto dia, Deus disse assim, que haja seres vivos nos mares. E aí Deus criou toda a espécie de animais marítimos, todos os animais que vão na água, grandes e pequenos, peixes, baleias, tubarões. E também no quinto dia, Deus criou todas as aves que ficam no céu, que voam no céu. Deus povoou o céu com toda a espécie de aves, com todos os tipos de pássaros. Esse foi o quinto dia. No sexto dia, sabe o que Deus criou? Ele disse assim, produza a terra os seres vivos de acordo com sua espécie. Então Deus criou toda espécie de animal selvagem, animais domésticos, répteis. Olha que lindo, né? O leão, o elefante, a cobra, o gatinho, o cachorro. Todos esses animais Deus criou no sexto dia. E aí, Deus disse assim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ué, por que será que Deus falou façamos? Ele não estava construindo o mundo sozinho, criando o mundo sozinho? Não, porque Deus, Ele, Jesus e o Espírito Santo são um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles três são um só. Então os três estavam juntos criando o mundo. E eles quiseram criar o homem parecido com eles. Olha só que privilégio que a gente tem. Então a Bíblia diz que do pó da terra, olha só que legal, do pó da terra, Deus foi formando o homem. Então Deus pegou o pó da terra e com as mãos dele, cheia de carinho e de amor, ele foi modelando, criando o homem. E aí, quando o homem ficou pronto, sabe o que Deus fez? Ele soprou no nariz do homem o fôlego de vida. E na hora que Deus soprou o fôlego de vida no nariz do homem, ele se tornou uma alma vivente. Nossa, que lindo, né? Que Deus criou o homem. E aí, Deus então criou o jardim do Éden, um jardim lindo, cheio de árvores, frutas, e colocou o Adão para viver lá no jardim do Éden. E aí Deus trouxe todos os animais, lembra que Deus criou todos os animais? Deus trouxe todos esses animais até Adão e falou para Adão escolher o nome deles. Então foi Adão que decidiu que a girafa ia ser uma girafa, o elefante um elefante. Que legal, não é mesmo? Adão foi dando nome para cada animal. Aí Deus reparou que todos os animais tinham sua companheira, mas Adão era sozinho, ele não tinha uma companheira. Então Deus fez Adão cair num profundo sono, fez ele dormir bem profundo. E aí Deus tirou uma costela de Adão, e da costela de Adão Deus formou uma mulher. E aí, quando ele mostrou para Adão, quando ele trouxe a mulher até Adão, Adão olhou para ela e falou: essa é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. E Adão deu para ela o nome de Eva. Então os dois ficaram morando nesse lindo jardim do Éden que Deus criou para eles. E então, quando foi no 7º dia, Deus descansou. Mas será que Deus estava cansado de todo esse trabalho que ele fez? Será que Deus estava com sono? Não, a Bíblia diz que Deus não se cansa. A Bíblia diz que Deus não dorme. Porém, no 7º dia, Deus quis descansar para nos ensinar a descansar também. Deus quis ser um exemplo para nós e nos ensinar que depois que a gente trabalha bastante, nós precisamos reservar um dia, um tempo para descansar também, assim como o próprio Deus fez. Depois de 6 dias de trabalho, Deus descansou. E foi assim que o mundo foi criado. Que lindo, não é mesmo? Eu acho muito linda a história da criação. E uma das coisas que eu gosto muito é que foi assim, ó. Toda vez que Deus criava alguma coisa, ele dizia que aquilo era bom. Por exemplo, ele disse, haja luz. E aí criou a luz, criou o dia, a noite. Quando ele terminava de criar, ele dizia que era bom. E disse Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. Olha o valor que Deus nos dá. Quando ele criou a gente, ele achou muito bom. Não apenas bom, mas muito bom. Outra coisa que eu acho lindo é porque foi assim. Quando Deus criou o mundo, ele criou através da palavra dele. Como ele é poderoso. Ele falava, haja luz, e a luz aparecia. Haja o firmamento, e o céu aparecia. As nuvens apareciam. Que coisa mais poderosa! O nosso Deus é tão poderoso que com a palavra dele, ele criou todo o mundo. Mas, quando ele foi criar o homem e a mulher, ele não criou pela palavra, ele criou com suas próprias mãos. Você sabia que uma das funções da nossa mão é para dar carinho, é para trazer carinho, afeto? É com a mão, não é? Que a gente dá carinho em quem a gente ama. E por isso Deus criou a gente com as mãos dele. Ele nos ama tanto, ele é tão carinhoso conosco que ele criou o homem e a mulher com as suas próprias mãos. Que coisa mais linda! Saiba que Deus te ama muito, ele tem um carinho muito grande por você. E essa é a história da criação. É assim, foi dessa forma que o mundo foi criado por Deus. Crianças, tem uma música que fala sobre a criação. Eu vou cantar alguns pedacinhos para você conseguir memorizar melhor o que Deus criou em cada dia, tá bom? É assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. A luz e as trevas, a noite e o dia. Deus criou no primeiro dia. O céu azul, as nuvens branquinhas. Deus criou no segundo dia. A terra e o mar, a grama verdinha. Deus criou no terceiro dia. O sol, a lua e as estrelinhas. Deus criou no quarto dia. Peixes grandes e pequenos no mar. No quinto dia fez as aves voar. Os animais e a primeira família. Deus criou no sexto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Agora eu vou cantar uma outra música que também fala sobre a criação.
Deus criou o céu, o sol, a terra e o mar. Criou também as criancinhas para o louvar. Fez também os passarinhos para cantar. Oh, que lindo este mundo que Ele fez por nós. Crianças, agora vamos brincar um pouquinho? Bom, vai ser assim, eu tenho aqui algumas imagens, eu vou mostrar para vocês essas imagens e aí vocês têm que descobrir em que dia Deus criou aquilo que eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar, vou deixar um tempinho para você tentar lembrar e aí eu vou colar aqui em qual dia foi e aí você vê se você acertou, tá bom? Dessa forma, você vai memorizar o que Deus criou em cada dia. Então, vamos lá. Aqui na minha mão tem um peixinho. Em que dia Deus criou os peixes, os animais do mar? Em que dia foi? Foi no 5º dia. Deus criou os animais do mar. Próximo. Aqui eu tenho a luz. Em que dia Deus criou a luz? Você lembra? Deus criou a luz no 1º dia. Ele disse: haja luz. Próximo. Aqui eu tenho um animal, uma vaquinha. Em que dia Deus criou a vaca? Foi no 6º dia. Deus criou os animais. E aqui eu tenho a grama verdinha. Em que dia Deus criou a grama verdinha? Você lembra? Foi no 3º dia. Deus criou a grama verdinha. E a fruta? Em que dia Deus criou as frutas? Foi no 3º dia também. Deus criou as frutas. E o leão, os animais selvagens. Em que dia Deus criou os animais selvagens? No 6º dia. Muito bem, você que está acertando. Olha, aqui está escrito descansou. Em que dia Deus descansou? Você lembra? Isso mesmo. No 7º dia Deus descansou. Vamos lá. E as árvores? Em que dia Deus criou a árvore? No 3º dia. Que legal! Em que dia Deus criou o céu e as nuvens? Qual dia foi? No 2º dia Deus criou o céu e as nuvens. Em que dia Deus criou a mulher? A Eva, você lembra? Foi no 6º dia. Deus criou a mulher. Em que dia Deus separou a luz das trevas? Em que dia Deus fez a noite? Você lembra? Foi no 1º dia. Isso aí, vocês estão acertando? Eu espero que sim. Mais uma fruta gostosa aqui, hein? Quem gosta de pera? Em que dia Deus criou a pera? Foi no 3º dia. Essa tava fácil, né? Mais um aqui. Em que dia Deus criou a lua e as estrelas? Você lembra? Pensa aí. Qual foi o dia? Foi no
quarto dia, Deus criou a lua e as estrelas. Em que dia Deus criou as aves, os pássaros? Foi no quinto dia. E esse, vamos ver esse, o sol. Qual foi o dia que Deus criou o sol? Você lembra? Foi no quarto dia. Ele criou o sol, a lua e as estrelas. E mais pássaros, tá fácil, né? Onde foi? No quinto dia. As aves, né? Essa daí é a pombinha. Aqui é o homem. Quando foi que Deus criou Adão? Em que dia? No sexto. Tá fácil também, não é mesmo? O próximo, vamos ver. Em que dia Deus criou as flores? As lindas florzinhas. Foi no terceiro dia também. Quanta coisa Deus criou no terceiro dia. E aqui, mais um animal do mar, os animais marinhos, marítimos. Em qual dia Deus criou? No quinto dia. Isso aí. Se você está acertando, vai comentando aqui pra mim, pra eu saber, tá bom? E os gatinhos, animais domésticos, Deus criou no sexto dia. Ai, quanta coisa linda Deus criou. E o mar, crianças? Em que dia Deus criou o mar? Ele separou o mar da terra seca. Foi no terceiro, ó. Ele fez a terra seca, a graminha e o mar. Próximo. Mais um animal do mar, uma foca. Em que dia foi que Deus criou as focas? Tá fácil também, né? Porque agora já dá pra ver aqui. Foi no quinto dia, isso mesmo. E o último, mais uma nuvem. Em que dia Deus criou o céu e as nuvens? Tá fácil, né? No segundo dia. Muito bem. É isso aí, crianças. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia ele descansou. E se você acertou, parabéns, você prestou atenção na aula. Agora, se você ficou com dificuldade de memorizar, eu vou te dar uma dica. Volta o vídeo e assiste mais uma vez a história, os louvores, e você vai conseguir memorizar, tá bom? E aí, amiguinhos, entenderam como é que o mundo foi criado? Então, a partir de agora, quando você aprender na escola ou nos livros uma outra teoria de como o mundo foi criado, você precisa lembrar que a verdade sobre a criação do mundo é essa que você aprendeu hoje, porque ela é a verdade, porque está na Bíblia, e a Bíblia é verdadeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, curta, comenta e compartilha para que mais pessoas possam aprender também como o mundo foi criado.